O que eu faria se não tivesse nenhum talento? E por que eu vou falar desse assunto aqui? Porque tem muita gente que coloca isso como desculpa, né? Fala que a vida não dá certo, ou algo não dá certo, ou ela mesmo não sabe o que fazer da vida porque não tem talento. E eu, particularmente, sempre ouvi falar que eu sei fazer muita coisa. Bom, eu toco 7 instrumentos. 3 deles, que é bateria, o principal, clarinete e violão, eu toco de uma forma melhor, né? Eu estudei mais tempo. E por que eu sei tocar 7 instrumentos? Porque eu pratiquei. Eu fui da igreja durante muito tempo. Eu nasci no berço evangélico. Meu pai, pastor. Minha vida era casa, igreja, escola. E sabe a única coisa, querendo ou não, que eu tive interesse nesse meio tempo? Tocar alguma coisa, aprender instrumentos, música. Sempre fui apaixonado, sempre gostei muito. Então, o fato de eu gostar já ajuda. E você vai entender o porquê, porque eu vou falar sobre isso com você. Então, o que acontecia? Eu via o pessoal tocando na igreja quando era mais novo, quando era criança, e eu me encantava. Eu comecei me encantando pelo violão, depois eu comecei me encantando pela bateria, entendeu? E aí eu fui caminhando de um instrumento por outro. Por que eu tô te falando isso? Porque eu só aprendi a tocar algum instrumento porque eu pratiquei, porque eu tentei, porque eu não tive medo. É muito louco porque eu já vi tantas pessoas que elas simplesmente tentaram começar algum instrumento, aprender algum instrumento, e elas desistiram porque elas falam assim, é muito difícil, não é pra mim. Não é que não é pra você, é que você não praticou, você não treinou o suficiente. Bom, pra mim era muito fácil, eu não tinha muitas distrações, a minha vida era casa, igreja, escola. Então, eu gostava de pegar meu tempo livre para aprender um instrumento. Por exemplo, eu aprendi a tocar clarinete em literalmente 2 semanas. Tem muita gente que acha que isso é mentira, mas o pessoal que foi da minha igreja na época pode comprovar. E eu falei que aprendi para tocar num casamento. E eu realmente aprendi teoria, foi nessa época também que eu aprendi partitura. Só que o que acontece? Todo o meu tempo livre eu tocava o clarinete, ou estava lendo partitura, fazendo divisão de tempo. Então eu ficava o dia inteiro. Eu lembro que minha mãe e meu pai eles ficavam morrendo de raiva de mim. Mas por que eu tô te falando isso? Porque é dessa forma que funciona a vida. É dessa forma que funciona qualquer coisa. Para você aprender algo, não é que aquilo é difícil, é que você não praticou, você não treinou o suficiente. Quer um exemplo? Você pode às vezes chegar no restaurante ou no shopping ou algum lugar e você vê alguém com muito talento tocando um piano, né? Você vê aquele pianista assim, tocando daquele jeito assim, que o cara domina, você vê que o cara tem intimidade com o instrumento. E aí você fala assim, você pensa, caramba, que cara talentoso. Nossa, como esse cara toca muito. É isso que você olha, é isso que você enxerga. Mas você não vê os 15 anos, os 20 anos de prática que provavelmente essa pessoa tem, o tanto que ela já treinou, o tanto que ela praticou, o tão longo foi o caminho dela e o treino dela para chegar naquele nível que você está chamando de talentoso. Eu gosto muito dessa frase, pratique mais. Pratique, porque quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Eu acho isso muito louco, porque realmente é isso. Eu aprendi os instrumentos, eu aprendi o que eu sei tocar, porque eu não tive medo. Eu não tive isso não é pra mim. Não! Eu comecei com um objetivo. Eu vou aprender isso aqui, eu vou tocar isso aqui. E aí depois eu fui querendo melhorar, eu fui querendo ser melhor, eu fui querendo evoluir no instrumento. Então, eu botei isso aqui pra começar. Para de se enganar. Talento é desculpa de quem não quer nada, tá bom? Desculpa de quem não quer se esforçar. Então, para de usar isso, não sei fazer nada, como desculpa. Você tem que começar e você tem que ter coragem, você tem que acreditar que você consegue melhorar naquilo e se aperfeiçoar naquilo. Outra coisa que eu vou te indicar, como eu te falei ali no começo da minha história aprendendo instrumentos, cara, escolha algo de preferência que te dê dopamina. Você sabe o que é dopamina? Se você não sabe, eu vou te explicar mais ou menos, de uma forma bem clara. Faça algo que você gosta, faça algo que agrade seu cérebro. Faça algo que você gosta de fazer, porque aí fica fácil você praticar. Por exemplo, eu nunca fui o melhor aluno na escola, mas eu odiava aquilo, eu achava aquilo muito chato. Porém, eu aprendia qualquer instrumento numa facilidade, que era só eu focar e colocar meu hiperfoco destinado àquilo que vocês não estão entendendo a máquina que eu virava. Quer um exemplo? Eu cozinho também, eu sei cozinhar muito bem. Mas por quê? Porque eu já pratiquei muito. Eu sempre busquei a minha independência em tudo. Então, eu não quero ter que precisar de ter sempre alguém para fazer minha comida. Não. Se eu quiser comer a qualquer momento, eu posso fazer a minha própria comida. Entendeu? E eu gosto muito de comida caseira. Então, é outro exemplo. Entende? Então, tudo na minha vida, quando eu vou lembrar... Exemplo, dirigir. Dirigir eu aprendi sozinho, praticamente. Meu pai me ensinou o básico a passar marcha. E aí, eu lembro que eu vim para São Paulo. Eu pedi o carro do Jesus emprestado.
Se você estiver vendo esse vídeo agora, me desculpa, Jesus. Mas eu falava pra ele que eu sabia dirigir, mas eu não sabia dirigir direito não, tava aprendendo, pô, tá ligado? Fui melhorando, fui praticando, entendeu? Então é isso, você tem que praticar. Eu aprendi a dirigir principalmente nessa época com o carro do Jesus. Pratica sem medo, não tenha medo de errar, entendeu? E inclusive eu até dirigia sem carteira, mas era dentro do condomínio aqui na região. Mas eu pratiquei pra caramba, entende? E aí eu fiquei bom na direção. Então, tipo, é isso que eu tô te falando, escolha algo que você goste, escolha algo que te dá dopamina. De preferência, um nicho. Vou te dar um exemplo, tá? Eu escolheria, se eu fosse começar do zero, não tivesse nada, eu ia começar lavando carros, certo? Ia começar lavando carro. Por quê? Porque eu gosto de carro, eu sou um cara cuidadoso com meus carros e eu gosto de ser zeloso com o carro. Então, se eu tivesse começado do zero, eu ia começar o quê? Lavando o carro. Já falei isso pra vocês, tem várias formas. Você pode, às vezes, ser barbeiro, você pode começar fazendo entrega. Mas por que eu te falo isso? Porque você tem que começar a fazer dinheiro de alguma forma. Você pode trabalhar pra alguém? Você pode. Pode começar ganhando um salário mínimo e juntando esse dinheiro? Pode. Mas, cara, tem como você ser autônomo e você se virar também. E eu iria preferir começar lavando o carro. E depois, como eu gosto disso, eu ia querer me especificar nisso, eu ia ficar bom, por quê? Porque eu ia praticar tanto, eu ia começar lavando o carro da pessoa que eu conhecia, a pessoa ia me dar uma moral, por quê? Porque eu sou legal também, eu não sou uma pessoa que fica em casa calada, quieto, não, eu sou uma pessoa comunicativa, uma pessoa que, pô, busca falar do meu trabalho, busco falar que, pô, mostrar pro meu cliente que por que é a melhor opção dele lavar o carro comigo, porque eu sou de confiança, eu vou entregar um serviço para ele de qualidade, eu vou cuidar muito bem do carro dele, eu vou limpar melhor que ninguém, entendeu? Nisso, quando eu começar a ganhar o dinheirinho, eu invisto o quê? Em produto, começo a comprar produto de mais qualidade. Por quê? Porque eu preciso investir na qualidade do meu serviço. Então eu iria fazer isso. E investir em produto, eu iria começar a aumentar a qualidade, né, do meu serviço, de estética. Nisso, entrando um dinheirinho, eu ia começar a comprar um celular. Com o celular eu ia começar a fazer foto, eu ia divulgar meu trabalho, porque se eu tenho um negócio, um serviço, ou eu vendo um produto e ele não está na rede social, não faz sentido, você está sendo burro. Então eu ia começar a divulgar meu trabalho, ia mostrar o carinho que eu tenho e ia mostrar o quê? Praticidade, porque você tem que trabalhar nisso aqui. Eu até coloquei esse ponto aqui, ó, resolva problemas. Resolva problemas, cara. Você tem que trabalhar sempre na solução de problemas, senão não tem o porquê alguém comprar algo de você. Por exemplo, recentemente eu lancei em parceria com o BAC o Reload. O Reload resolve problemas. Quais são os problemas? Bom, principalmente tem muita gente hoje em dia que tem falta de disposição, que se sente cansada. Se eu te mostrar os dados das pessoas que se sentem cansadas no dia a dia, que sentem falta de disposição, que tem procrastinação, e que também sentem dificuldade de dormir, olha que louco, de dia você fica cansado e na hora de dormir você não consegue dormir. Mas é grande, cara. Então aí eu venho com um produto que ele serve para quem trabalha, quem precisa de foco, concentração e performance cognitiva no dia a dia. Então o cara às vezes precisa pegar um metrô, pegar um trem, o cara precisa de energia, serve para ele, serve para atleta, serve para quem precisa trabalhar no computador focado com concentração e não ficar toda hora bocejando, entendeu? Cara, serve para quem precisa estudar, serve para gamers, para jogar em alta performance, né? Porra, o BAC mesmo fala, quando eu tomo isso aqui, eu só aperto dado. Então eu tô trabalhando em quê? Solução de problemas. Simples. Tô resolvendo o problema de uma pessoa. E o que eu tenho que entregar? Isso que eu tô prometendo. Foco, energia, concentração. Então meu produto chega, a pessoa tá desanimada, ela toma meu produto, em 30 minutos ela sente que ela deu uma revigorada, acordou, entreguei o que eu prometia. Então é meio que isso, você tem que trabalhar na solução de problemas. Isso é muito importante, cara. Isso faz muito sentido. Mas continuando lá no assunto dos carros lá, né, de trabalhar com estética automotiva, e depois eu ia começar a ganhar mais clientes, eu ia ter um pós-atendimento absurdo, ia responder rápido meus clientes, ia ser super educado, entende? Ia sempre lembrar meu cliente, ó, opa, vamos lavar essa semana, e aí, que tal? Faça um preço maneiro, qualquer coisa se estivesse demorando muito, vamos fechar um pacote, ia tentar sempre prender ali meu cliente ali no meu mundo, né, oferecendo planos, pacotes de lavagem, e nisso eu ia investir em outras coisas, né, ia começar a aprender a fazer aquela lavagem, sabe aquela lavagem que é mais cara, que é a lavagem, é aquela que, cara, que é tipo 2 mil uma lavagem dessa, tá ligado? Que os caras desmontam o carro inteiro. Aí aprender a colocar isso filme, aprender a personalizar carro, e aprender a envelopar, e aí ia crescendo. E aí eu viro o que uma hora? Patrão, eu viro o dono do meu negócio. Trabalhando com o quê? Com algo que eu gosto de fazer. Entendeu? Mas isso é o quê? O que eu tô falando pra você? Se eu tivesse começado do zero, sem nada, e se eu gostasse de fazer isso, se eu fosse apaixonado. Por quê? Porque isso também já não é tão escalável. Eu gosto mais de negócios escaláveis. Mas, estou dando um exemplo, eu poderia te dar umas 10, 20 formas diferentes de como eu poderia começar. E aí nisso eu ia juntar um dinheiro, ia começar também a... Beleza, eu tenho esse negócio aqui, tá funcionando, já tem um pessoal trabalhando ali para mim, agora vamos botar em outro lugar. Ia começar o quê? Trabalhar como afiliado, começar a validar produto, começar... Cara, eu tô pensando que eu tô começando do zero. Por quê? Porque teoricamente eu não sei, então eu ia aprender outra coisa, entendeu? Eu teoricamente não teria talento para nada. Se fosse eu do zero hoje em dia, é outra história. Por quê?
Eu tenho network, hoje em dia meu network já é forte. Eu tenho conhecimento, eu sei crescer uma marca, eu sei crescer um produto, entendeu? Então mesmo que, sei lá, tivesse duro, eu posso chegar e mostrar para alguém que tenha, às vezes, o dinheiro para injetar, eu posso mostrar e apresentar um projeto que faça sentido, pô, por causa do conhecimento. Mas igual eu tô falando para vocês, você precisa praticar. Não existe essa de talento. Pratica. Porque lembra, quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. É igual o nadador, ele não aprende a nadar lendo um livro ou vendo um vídeo. Ele aprende a nadar pulando na água. É igual um neném, um bebê, ele não aprende a andar com medo de levantar. Não, o bebê, ele é como? Ele só levanta e ele vai. Ele cai 1000 vezes até aprender a andar, pô. Mas ele não tem medo de andar, de tentar. Ele só vai, entende? É muito louco isso, ele não tem essa noção. O medo atrapalha muito a gente. E você vê que um bebê que não tem consciência e não tem medo de nada, ele aprende a andar simplesmente porque ele não tem medo. Então, às vezes, pode ser só um medo que deve estar te atrapalhando para começar alguma coisa. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e tamo junto. Até a próxima. Fui!